Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Nós vamos ler o texto que o pastor Elisu citou no início do nosso culto. Ou parte dele, né? Que está lá dentro desse contexto. Todos encontraram? 1 Coríntios 15, 20. Vamos ficar em pé mais uma vez? A palavra de Deus nos diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Vamos repetir? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Senhor, nós te louvamos por Tua palavra, nós te agradecemos porque de uma maneira especial o Senhor nos alcançou, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos justificou, o Senhor nos salvou. Nós te agradecemos pela obra vicária de Cristo Jesus. Te louvamos por isso. Permita que o Teu Espírito continue falando aos nossos corações, assim como o Senhor tem falado através das canções, da palavra inicial. E agora, Senhor, ao refletirmos na Tua palavra, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que os nossos corações e vidas sejam renovados em Ti. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Foi Jesus quem declarou em Betânia, na ocasião em que Lázaro havia morrido. Ele disse a uma das meninas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava falando sobre o que ele ia fazer com Lázaro. É verdade que os anos passaram e Lázaro, em algum momento da vida, morreu, como todo ser humano. Mas Jesus estava sinalizando que a vida nele não terminava aqui, não termina aqui. O advento do Messias foi algo que verdadeiramente mudou, em definitivo, a história da humanidade. Profetizado no passado mais distante, Jesus vem cumprir todo o propósito de Deus. Mesmo que, para o seu cumprimento, tenha que beber, ou tivesse que beber, o cálice amargo da morte. Tentaram dissuadi-lo de não ir para a cruz, mas este era o propósito de Deus. Este era o seu destino. Em Mateus, no capítulo 26, verso 39, Jesus adianta-se um pouco e se prostra com o rosto em terra, orando em voz audível: meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O escritor aos Hebreus apresenta Jesus como superior e definitivo sumo sacerdote, cujo propósito foi estabelecer uma nova aliança através do sacrifício único e perfeito de si mesmo a Deus. Ele purificou pecados, superou as instituições da lei de Moisés e abriu o caminho direto para Deus, chamando à perseverança na fé. Meus irmãos, nesta noite, eu gostaria de destacar 3 pontos das promessas que nos trazem esperança. A primeira promessa, que já se cumpriu e que nos traz esperança, é que Ele veio. Você pode repetir? Ele veio. Ele veio. Ele veio.
fora profetizado no passado. O nascimento de Jesus foi profetizado por Isaías aproximadamente 700 anos do seu nascimento, antes do seu nascimento. Isaías, no capítulo 7, verso 14, vai nos dizer: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O próprio Isaías, no capítulo 9, verso 6, vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Jesus nasceu no tempo certo, na família que Deus escolheu. O texto sagrado vai dizer que ele veio na plenitude dos tempos, quando tudo estava preparado ao seu redor para a sua vinda. Santo Agostinho vai dizer: ele é depositado em uma manjedoura, mas abraça todo o universo, é amamentado pelo peito, mas é o pão dos anjos, está envolvido em poucas faixas, mas nos reveste da imortalidade. Ele nasceu, ele veio. Você pode repetir mais uma vez? Ele veio. Ele veio. Em segundo lugar, de promessa para o cumprimento, e se cumpriu verdadeiramente, ele vive. Vamos repetir? Ele vive. Ele vive. Toda a humanidade, ao longo dos anos, tem sido impactada pela vida de Jesus. A vida que ele viveu, suas palavras de vida, suas curas e libertações. Aliás, quero aqui abrir um parênteses para dizer para vocês: todas as quartas nós estamos estudando, compartilhando os milagres de Jesus. Vamos até o final do ano, 43 eventos. Agora, na próxima semana, iremos para o 5º evento de Jesus. Em cada cura, em cada milagre, em cada sinal, uma palavra, em cada gesto, algo profundo, um aprendizado profundo para a humanidade, não só para os que estavam à sua volta, mas para todos aqueles que ainda viriam, para nós que aqui estamos hoje. Palavras de vida abundante, de vida de Deus. João capítulo 20, verso 30, vai nos dizer: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Ele veio para que eu e você tivéssemos vida. Ele veio para nos dar vida eterna. O Sermão do Monte, nas diversas parábolas, trouxeram ensinamentos, reflexões profundas que atravessaram séculos, confrontando o ser humano dos seus pecados, mas também lhes trazendo esperança. Eu quero te fazer um convite. Quem sabe um apelo. Estude Jesus. Leia Jesus. Aprenda de Jesus. Você vai ver que Jesus não é uma religião. Ele está para além das religiões. Se você compreender Jesus, se você aprender de Jesus e de fato aplicar Jesus em sua vida, você vai viver uma vida abundante. Você vai viver uma vida plena, com todas as aflições que o mundo coloca sobre nós, à nossa volta. Ninguém foi como Jesus. Lembro de uma canção dos nossos irmãos africanos: ninguém é igual a Jesus.
Ninguém é igual a Jesus. Por isso, mesmo diante dos discursos mais duros de Jesus, seus discípulos não abriram mão da sua presença. Eu quero dizer a todos vocês presentes que existem muitas pessoas que querem Jesus pelo que Jesus pode oferecer a elas. E às vezes, quando os discursos são fortes, quando as palavras confrontam o ego, quando as palavras confrontam pecados, a tendência das pessoas é se afastar de Jesus, porque não querem ser confrontadas. Mas quem é discípulo de Jesus, quem caminha de Jesus, quem caminha com Jesus, fala como o apóstolo Pedro: para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Para quem? Para quem iremos? Só Ele tem palavras de vida eterna. Palavras de vida, vida na vida, vida com propósito, vida abundante, vida que se deixe imolar no altar do Calvário, fora da cidade. Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5 de sua carta a eles: tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, um inocente, morreu como um malfeitor. Ele morreu como se fosse um bandido. Ele foi crucificado fora da cidade, o lugar onde estas pessoas eram condenadas à sentença de morte. Tiraram sua túnica, tiraram sua capa, tiraram todas as suas vestes. Ele estava lá, naquela cruz, naquele madeiro, nu. Nu. Não é como os quadros que pintam. Alguém um dia disse para mim: aquele filme, eu gostei do filme que o ator Mel Gibson, como diretor, dirigiu, Paixão de Cristo, né? E achei que foi muito violento. Era aquilo ali mesmo. As lancetas eram aquelas. Não haviam nos chicotes apenas tecido. Haviam ganchos que puxavam a pele, que machucavam muito. Ele foi ferido por uma lança. Foi colocado sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos. Eu não estou contando isso e revendo isso com vocês para que vocês sintam pena de Jesus, sintam dó de Jesus. Jesus não precisa desse tipo de sentimento. Ele precisa, ele quer que nós reconheçamos os nossos pecados, porque foi esse o preço que ele pagou pelos nossos pecados. Cada um deles, todos eles, os que já cometemos e os que ainda cometeremos, todos foram perdoados pelo sacrifício vicário de Cristo. Sabe o que quer dizer vicários? Substituto. O sacrifício vicário é o sacrifício que substitui. É o cordeiro que substitui aquele que deveria morrer pelos seus próprios pecados. Quando Deus pede a Abraão o seu filho Isaque, eles estão indo para o Moriá, e no caminho, Abraão está levando tudo que é necessário para o sacrifício, lenha, cutelo, os seus servos estão ali,
E ele então, num determinado momento da estrada, ele diz para os servos: vocês fiquem aqui, porque eu e o menino vamos subir a montanha e nós vamos adorar. E ele diz: havendo adorado, voltaremos. Mas Abraão queria de fato entregar o seu filho, ele estava disposto a obedecer. E Isaac questiona, como toda criança: papai, nós estamos subindo, tudo aqui eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, mas e o cordeiro? E o cordeiro? Imagina, o coração daquele pai dói, se quebra. Então Abraão sobe, prepara tudo e coloca Isaac no altar de Deus. E quando ele está prestes a imolá-lo, Deus envia um cordeiro. Um cordeirinho. Está ali preso nos arbustos. Deus diz a Abraão: não faças isso. Deus estava dizendo a Abraão, dizendo a cada um de nós, dizendo a toda a humanidade: você não precisa sacrificar. Você precisa do Cordeiro de Deus. Jesus foi o Cordeiro de Deus oferecido em sacrifício para salvar a humanidade. Isaías é tão preciso na descrição do sacrifício vicário de Cristo. Isaías capítulo 53, verso 4, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Eu não deveria me ajoelhar e dizer a ele que eu não mereço. Eu não mereço. Nenhum de nós merece.
depois de sofrer todos os tipos de humilhações e torturas por parte dos seus detratores, cerca de 20 horas, irmãos, de agonia, de sofrimento, andando de um lado para o outro, estando diante de autoridades. Lucas, capítulo 23, no verso 44, vai dizer: já era quase meio-dia, e escureceram-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, e o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Jesus paga o preço alto pelos pecados da humanidade com a sua própria vida. Esse poderia ser um fim trágico, melancólico dessa história, porém, todavia, contudo, sempre há um mas de Deus. A história não termina aí. Nenhuma sexta-feira é longa demais, é triste demais, é escura demais, que não possa dar lugar a um domingo de celebração. Dietrich Bonhoeffer, filósofo cristão, vai dizer: a cruz não é o fim terrível de uma vida piedosa, mas encontra-nos no início da nossa comunhão com Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer: a morte de Jesus na cruz não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Ele morreu porque o Pai o entregou por amor e voluntariamente se entregou à morte. Mas o domingo chegou, e com ele a ressurreição, e com a ressurreição a esperança. Aleluia! Temos esperança. Meus irmãos, nós vivemos num mundo tão caótico, tão difícil, que pais não desejam ter filhos. Tamanha a preocupação ou as preocupações com o mundo à nossa volta. Tantas maldades, tantas injustiças, tantas aflições, tantos sofrimentos, tudo à nossa volta. As notícias ruins não param, elas se multiplicam. Você liga o rádio, alguns não ligam mais o rádio, mas liga o rádio do carro, então as notícias ruins. Abre o jornal, notícias ruins. A televisão, as mídias sociais, notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins, notícias ruins. Mas Jesus tem uma notícia boa para nós. Jesus tem uma notícia boa para a humanidade, e a igreja de Cristo precisa proclamar em alto e bom som. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma boa notícia diante do mundo tenebroso que nós vivemos. O Filho de Deus, o Filho do homem, está vivo e vive eternamente. Marcos, capítulo 16, verso 6, vai dizer: ele, porém, lhe disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde tinham o colocado. O domingo chega, e a sexta-feira vai embora, porque a vida sobrepuja a morte.
Eu gosto da expressão de Lucas, foi o Rogério que citou. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, aqueles dois seres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Estão procurando no lugar errado. Muitas pessoas estão procurando Jesus no lugar errado. Vivos não moram em sepulcros. Em cemitérios estão apenas corpos. Vivos vivem. Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Vivos vivem. Aqueles que estão em Cristo vivem com Ele, morrem com Ele e vivem com Ele, morrem com Ele e ressuscitam com Ele. Deixam seus corpos nos cemitérios, mas estão vivinhos, vivinhos, vivinhos na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança. Santo Agostinho, de novo, vai dizer: não é grande coisa crer que Jesus morreu, também os pagãos creem. Também os judeus e os condenados. Todos o creem. Mas a coisa realmente grande é crer que ressuscitou. A fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Ele venceu o mal. A Páscoa, Pessach, significa passar por cima. Vocês conhecem a história do povo hebreu? No velho Egito, o anjo da morte vai vir e vai ceifar a vida de todos os primogênitos, de todas as famílias, de todos os lares, mas haverão lares cujos umbrais, nos umbrais das portas de suas casas, estará o sangue de um cordeiro imolado por aquela família, um sacrifício que aponta para o sacrifício perfeito de Jesus no futuro. É aquele sangue que representava o sangue do Cordeiro de Deus, que vai fazer com que o anjo da morte passe por cima. Naquele lar, cujos umbrais está o sangue do sacrifício que agrada a Deus, ninguém morre. Ninguém morre. Talvez alguns aqui estejam presentes no meu velório. Tem gente que não gosta que eu fale sobre isso, mas eu falo sobre isso com a maior naturalidade. Olha, eu gostaria que tivesse o coral, eu gostaria que tivessem músicos tocando, eu gostaria que as pessoas se alegrassem, eu gostaria que fosse servido alguma coisa para todo mundo comer. Eu gostaria que as pessoas se alegrassem. Puxa, o pastor morreu, que bom. Que bom que ele está na presença do Senhor. Que bom que ele já está desfrutando de algo que nós vamos desfrutar em algum momento. Que bom que a vida em Cristo Jesus é eterna. A verdadeira Páscoa é Jesus. Não é coelhinho, muito menos coelho que bota ovo. Meus irmãos, nós temos histórias tão complicadas à nossa volta. É difícil explicar isso para as crianças. Como você explica para a criança que um coelho bota um ovo? Nada contra o ovo de Páscoa, porque é de chocolate. E chocolate é bem-vindo. Pastor Elisu falou no início do culto, e eu falo agora. Lembre-se de nós, quando forem as bombonieres. Mesmo pastor diabético, de vez em quando come chocolate, ou de vez em sempre. Quero falar de último ponto.
Ele veio, ele vive. Vamos para o terceiro V. Ele voltará. Você pode dizer bem alto? Ele voltará. Ele voltará. Meus irmãos, a volta de Jesus é descrita pelos teólogos e líderes como a consumação da esperança cristã, um evento glorioso e iminente que trará justiça e restauração de todas as coisas e juízo final, marcando o fim do pecado e o encontro definitivo dos salvos com Cristo. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Você acha que o mundo está muito ruim, você não está satisfeito com governantes, você não está satisfeito com a economia, você não está satisfeito com um bocado de coisas. Deixa eu dizer isso para vocês, com todas as letras. Os reinos deste mundo passarão. E haverá um só reino. E haverá um só rei, que governará com seu cetro de justiça. Não haverá maldade, não haverá fome, não haverá pecado, não haverão transgressores, não haverão opressores, não haverão juízes injustos, não haverá absolutamente nada deste mundo, qualquer lembrança deste mundo pecaminoso. Ele governará os seus para sempre. Meus irmãos, eu estou em treinamento. Você deveria estar também, como súditos desse reino. O profeta vai dizer: o seu reino não terá fim. Em Atos, no capítulo 1, verso 11, seres resplandecentes disseram àqueles homens simples da Galileia: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Muitos lamentarão, porque não estarão prontos para a volta de Jesus. Não terão recebido o Cordeiro de Deus em suas vidas, em vida, ignorando o seu sacrifício. Mateus capítulo 24, 30 vai dizer: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, salvos de todos os tempos. Nossos irmãos em Cristo, que creram no Cordeiro que viria, que creram no Cordeiro que tinha vindo eminentemente, que creram no Cordeiro que já veio no passado, todos reunidos. Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham, pastor batista, diz: crendo ou não, querendo ou não, o Rei Jesus está voltando. A volta de Cristo será o maior acontecimento da história futura. Jesus voltará inesperadamente, virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor. Olha o que nos diz Apocalipse. Estamos estudando Apocalipse todos os domingos pela manhã. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente a sua vinda está próxima. Os sinais da sua vinda se mostram, cantamos no hino, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. As profecias se cumprem uma a uma, com precisão, com riqueza de detalhes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus veio, Jesus viveu, Jesus vive, Jesus voltará. Podemos celebrar, podemos exaltá-lo, devemos compartilhar, devemos proclamar as boas notícias. Sim. O Evangelho do Cristo de Deus são boas notícias. Celebre,
compartilhe a vida, a esperança em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Há um cordeiro perfeito, um sacrifício perfeito, uma vida perfeita em Cristo para cada um de nós. Nós vamos participar da ceia. E é importante, muito importante, que todos aqueles que vão participar tenham consciência da obra de Cristo. E mais do que ter consciência da obra de Cristo, tenham recebido em suas vidas a obra de Cristo. E assim, em comunhão com Ele, devem participar da mesa. Porque a mesa representa o sacrifício do Cordeiro de Deus. Fale com Deus agora, do seu jeito, da sua maneira. Você está grato ao Senhor. Você precisa falar algo, você precisa confessar algo a Ele. Faça isso. A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todas as vezes que você se dobrar diante dEle, Ele vai te abraçar. Todas as vezes que você se humilhar diante dEle, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer, porque Ele veio para te erguer, Ele veio para te dar vida, Ele veio para te abençoar. E ao voltar, Ele deseja te levar com Ele. Ele disse para os discípulos: eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam lá comigo. Ele quer você lá, na eternidade. Viva aqui. Viva aqui a eternidade. A eternidade com Cristo começa aqui, com uma decisão que nós tomamos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez você ainda não tenha declarado publicamente que você aceita Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu vou te dar a oportunidade nesta noite. Há alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se tiver alguém assim aqui, fique em pé no seu lugar e nós vamos orar por você. Nós vamos orar por sua vida, porque essa é uma decisão que nós tomamos em vida. Ninguém pode interceder por nós depois que nós morrermos para esta vida, para esta existência. Ou é vida eterna com Deus, ou é vida eterna sem Deus. Você entendeu? Você compreende? Se você compreendeu e recebe Jesus, fica no seu lugar, em pé, e nós vamos orar. Ninguém está prestando atenção em quem está se levantando. Deus abençoe você. Deus abençoe. Eu quero Jesus. Eu quero Jesus na minha vida. Eu quero todos os dias. Todos os dias. Talvez você não esteja vivendo como você gostaria. E você quer o renovo de Jesus na sua vida. Fique em pé, nós vamos orar por você também. Ele quer renovar você. Ele quer que você viva uma vida abundante, uma vida vitoriosa. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Deus abençoe.
Algumas pessoas estão ficando em pé e estão sendo abraçadas por irmãos nossos queridos. Deus abençoe vocês. Continue orando, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor, do seu jeito, da sua maneira. Fale com Deus agora. Esse é um tempo especial, é um tempo de reflexão, é um tempo de pensarmos naquele que nos remiu, naquele que nos redimiu dos nossos pecados. Não se trata de um rito religioso, está para além disso. Ele está aqui, nós estamos diante dele. Obrigado, Jesus. Obrigado por podermos estar aqui na tua presença. Obrigado por podermos partilhar do mesmo pão e do mesmo cálice. Obrigado pela obra vicária de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por nos amar tanto. Obrigado, Jesus, por sua coragem de enfrentar aquela cruz, aquele martírio por causa de cada um de nós. Nós te agradecemos, te bendizemos, te adoramos, Filho de Deus Todo-Poderoso. Recebe a nossa gratidão, as nossas vidas, as vidas que estão aqui sendo apresentadas ao Senhor. Cada um deles está se colocando no teu altar, cada um deles está se colocando diante de ti, porque compreendem que precisam de ti, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade. Estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada um dos que estão aqui nesta noite, sobre aqueles que decidem pelo Senhor nesta noite, sobre aqueles que desejam serem renovados pelo Senhor, por aqueles, ó Deus, que estão dizendo ao Senhor, confessando ao Senhor os seus próprios pecados, que o Senhor possa abençoá-los ricamente e que possam participar desse tempo de celebração, de adoração ao Senhor, de reconhecimento. Nós te pedimos humildemente e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.